Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à série de podcasts do canal Ouvindo a História. Eu sou Keilane, aluna do 8º bloco do curso de Licenciatura Plena em História do campus Ariston Dias Lima, de São Raimundo Nonato. O tema da nossa aula de hoje é a vida na América antes da conquista europeia. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da América antes da chegada dos europeus, com o objetivo de desmistificar isso que a gente sempre ouve, que os europeus descobriram as Américas, que os portugueses descobriram o Brasil, e mostrar que aqui no território das Américas já existiam civilizações com organização própria, com a cultura desenvolvida, como as civilizações maia, astecas e incas. Os maias e os astecas, eles ficam na região onde hoje seria o México, e já os incas se estabeleceram na região onde hoje seria o Peru, que é próximo à área da Cordilheira dos Andes. E essas três civilizações, elas ficaram conhecidas quando se vamos falar delas como civilizações pré-colombianas, que são civilizações que se estabeleceram, já tinham se estabelecido antes da chegada de Cristóvão Colombo. Isso nos mostra que aqui em território americano já existiam essas civilizações com organizações próprias, com uma cultura desenvolvida e que não é apenas aquela história vista do lado dos portugueses, dos europeus, que como se aqui na América que fosse um grande vazio, que nenhuma civilização aqui tinha se estabelecido. Fala-se que aqui já existia uma diversidade de 3.000 povos ameríndios, que é uma diversidade muito grande, que é para vocês terem uma ideia do quão violenta foi a extinção desses povos. A extinção ou a tentativa de extinção, né? Porque acreditamos que ainda existam algumas descendentes desses povos. Bom, hoje eu vou especificar mais um pouco sobre o território brasileiro, sobre os povos que aqui já viviam em solo brasileiro, e eu deixo a sugestão para vocês pesquisarem mais a fundo, se pode ser um tema futuramente, mas para vocês pesquisarem um pouco sobre as civilizações maias, astecas e incas, que são civilizações de grande importância na formação do território americano. Bom, como eu já falei, hoje eu vou especificar mais um pouco, focar um pouco mais nos povos que já viviam aqui no território brasileiro antes da chegada dos europeus, que eram os espanhóis e os portugueses. Quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas, ele achou que estava chegando na Índia, né? Por isso, ele batizou os povos que ele encontrou aqui de índios. Só que os povos aqui nessas terras já viviam, que já viviam nessas terras, não se consideravam um só povo. Ou seja, eles eram diferente dos maias, que se consideravam um só povo, por exemplo, os índios não se consideravam uma civilização unificada, porque eles eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si, ou seja, cada tribo vivia em um local sem nada unificado, como os portugueses contam, como se os índios fossem um só povo. Mas não, cada tribo vivia os seus costumes, as suas crenças, o seu modo de vida diferente um dos outros. Acredita-se que os primeiros habitantes da América tenham aqui chegado há mais de 20.000 anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte.
e então espalhando-se por todo o continente. Quanto a isso, nós temos vários vestígios arqueológicos que confirmam essa teoria de que a partir da chegada desses povos há mais de 20 mil anos foi que começou a formação do território da América. E esses povos que já habitavam aqui há 20 mil anos, mais ou menos, formavam civilizações avançadas, como eu já expliquei, as civilizações pré-colombianas, assim conhecidas. Já no Brasil, essas populações foram se fragmentando-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos em torno do território brasileiro. Os índios formavam sociedades comunais, descentralizadas. Eles viviam da caça, da pesca e a agricultura de subsistência. Em sua maioria, eles eram seminômades, que eles mudavam suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem ficando escassos, o que ajudava na preservação da fauna e da flora, porque conforme eles iam saindo e mudando de lugar, aquele local ia voltando de forma natural a ser reflorestado. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, ou seja, eles não tinham uma definição ao certo, eles eram livres quanto a isso. A moradia deles, todo mundo já sabe, já ouviu falar, né? Eles moravam em ocas. Cada família ficava em uma oca, mas cada tribo em um mesmo território. As ocas eram formadas em um mesmo território quando eles se uniam para fazerem festas, comemorações, nas guerras, que existiam muitas guerras entre tribos e outras tribos inimigas. Os homens lidavam com a guerra, a caça, a pesca e a plantação. Já as mulheres cuidavam da colheita, da fabricação de alimentos e também da fabricação de adornos, que eram aquelas adornos que adereços que eles usavam na cabeça, roupas de pena que eles usam, né, nos dias de festa, nas noites de comemoração. A educação das crianças era tarefa de toda a tribo. E os indígenas, eles têm bastante herança, deixaram bastante herança no nossa convivência, no nosso dia a dia de hoje, como na comida brasileira, que temos a tapioca, bastante conhecida, principalmente aqui nas regiões norte e nordeste, que é feita através da plantação da mandioca, da colheita da mandioca, e o milho. Temos várias comidas típicas feitas a partir do ingrediente do milho. Uma outra característica da convivência deles era a nudez. Era comum e eles não tinham vergonha de ficarem nus. Quando eles iam caçar, eles costumavam vestir alguma vestimenta que tampasse as partes genitais, mais para se proteger da mata. E em dia de festa, eles se pintavam e vestiam vestimentas feitas de pena. Uma outra característica também é que os índios, eles são muito higiênicos, eles eram muito higiênicos. E é outra herança que eles deixaram para nós brasileiros, que é esse hábito higiênico de tomar banho todos os dias, porque acho que vocês já podem ter ouvido falar que os portugueses não são tão higiênicos, não eram tão higiênicos, não têm o hábito de tomar banho. Alguns europeus já chegaram até a afirmar que não têm o hábito de tomar banho todos os dias. A religião deles também não era uma coisa unificada, eles tinham seus rituais religiosos, mas não acreditavam, por exemplo, em um Deus único. Eles tinham um pajé da tribo, eles acreditavam que o pajé fosse como uma autoridade divina, em que eles pediam conselhos e
se baseavam como se fosse uma divindade. E eles acreditavam também que as suas divindades, os seus deuses, se comunicavam através de animais. E a partir daí se tornaram populares várias lendas que se repassaram até nós, enriquecendo o nosso folclore. E também o uso de alucinógenos, tabacos e ervas eram comuns nos mais diversos rituais. Outra característica deles é que eles se baseavam muito nas mudanças climáticas, nas fases da lua, para plantar nas épocas determinadas e para colher. Eles entendiam das mudanças climáticas para plantar, para escolher determinado tempo de plantar e de colher. Isso é uma característica que eu ainda vejo aqui, principalmente na região do interior, em que ainda permanece essa coisa de ter as fases da lua, determinada fase da lua para plantar. E antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam em torno de 1.300 línguas e idiomas naturais, idiomas de nativos, e que hoje estima-se que em torno de apenas 270, mas que mesmo assim deram origem a diversas palavras da língua portuguesa, como capivara, arara, amendoim, abacaxi, todas elas são derivadas dos povos indígenas. E eles não possuíam um sistema de escrita, mas desenvolveram diversas pinturas, cujos estudos, a partir dos estudos, vão a cada dia revelando características dos povos antepassados. Por isso que é tão importante estudar essas pinturas. E com a chegada dos europeus, o choque cultural foi enorme, pois os nativos que aqui viviam, eles ainda estavam na sua pré-história, eles não eram civilizações desenvolvidas como os outros exemplos que eu já citei. E então os europeus chegaram com inovações que para eles era muito novidade, como o espelho, a roda, armas de fogo. E o que foi determinante na aceitação assim, em aspas, pelos índios da superioridade portuguesa foi exatamente o uso das armas. O uso das armas de fogo, que eles se sentiam acuados e obrigados a obedecê-los. Bom, nessa questão aí, a gente já vê vários estudos, várias interpretações que a chegada dos portugueses no Brasil foi um momento de bastante conflitos entre os povos indígenas, porque os povos não aceitavam serem, vamos dizer assim, domados pelos portugueses. Alguns sim e outros não, mas isso aí cabe a um outro momento, já é um outro assunto para a gente estudar depois. E outro ponto que eu vou destacar aqui também é a religiosidade que os portugueses implantaram, vamos dizer assim, obrigaram aos indígenas a seguirem. A gente tem casos também, vários fatos de pessoas obrigadas a seguir a religião cristã, com os jesuítas tentando formar os indígenas e obrigá-los a seguir a religião deles. A nossa história ela é bastante rica em fatos e acontecimentos. Eu trouxe um pouquinho aqui, resumidamente, para vocês e espero que tenham gostado e até a próxima.